Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de História do 7º ano. Hoje nós vamos falar sobre a colonização portuguesa no Brasil. Sou a professora Vanderleia, sejam bem-vindos. Hoje nós iremos começar o nosso assunto falando sobre essa colonização da América Portuguesa. Como que os portugueses, chegaram aqui no Brasil e como que se dá esse modelo de colonização? Quais foram os recursos utilizados por eles, os portugueses, nesta colônia na América Portuguesa? No primeiro momento, gente, é interessante lembrarmos que após a chegada dos portugueses aqui no Brasil, no dito, descobrimento, entre aspas, esse momento de conquista, essa chegada, eles levaram um certo tempo, então o interesse em explorar essa região, o Brasil, levou mais ou menos 32 anos aí até que eles despertassem o interesse para explorar a América portuguesa. E esse período de 1500 a 1534 é chamado de pré-colonial, porque depois de 1534 que nós vamos ter de fato o período colonial, que se estende aí por muitos e muitos anos. Olha só, é interessante também lembrarmos que esse modelo de colonização, eles vão ter algumas etapas. Primeiramente, nós vamos ter o primeiro momento, a exploração do pau-brasil. Quero que vocês observem a imagem no slide. Essa colonização portuguesa, no primeiro momento, vamos ter essa exploração. Eles descobriram que o pau-brasil era um produto bem atrativo, devido ao quê? Devido à sua coloração, que servia para o tingimento de tecido. Eles usavam, a coloração do pau-brasil para tingir tecidos. E também a madeira era nobre e na Europa eles fabricavam móveis, instrumentos, então tinha um alto valor também na Europa. Então eles vão usar dessa exploração do pau-brasil. E quem será que vai extrair, vai retirar essa madeira da floresta? Pois é, pessoal, nada mais, nada menos que os indígenas. Era a mão de obra que nós tínhamos no momento e eles vão utilizar dessa mão de obra escrava, tá? Vão obrigar os indígenas nesse trabalho de extração do pau-brasil. E essas colônias, e a colônia, melhor, ela começa a desenvolver nessa produção do pau-brasil. Só que em um determinado momento, eles também vão investir na cana-de-açúcar, na plantação da cana-de-açúcar também na colônia brasileira. E depois nós temos a mineração e como também temos a pecuária junto, aliado aí à plantação da cana-de-açúcar. E também vamos ter futuramente, depois vem o café, enfim. Mas nós vamos falar praticamente do pau-brasil, da cana-de-açúcar e da pecuária e da mineração. Primeiro, vamos ver como estava o Brasil, quais foram os períodos de divisão desse período colonial, a forma administrativa. Olha só, administração colonial. No primeiro momento, nós vamos ter a questão das sesmarias, o que foram as sesmarias, Eram terras doadas a uma pessoa, só que ela não deu certo, Essa pessoa tinha que ser rica, tinha que ter condições para manter as sesmarias, tá? Era um modelo empreendido pelo governo português. Só que as sesmarias vai dar base para as capitanias hereditárias. Quero que vocês observem o mapa e vejam aí as capitanias hereditárias. O Brasil, principalmente a área litorânea, hoje Nordeste ali, foram as que desenvolveram principalmente a atividade voltada à plantação da cana-de-açúcar, voltada para a produção do açúcar, e eles dividem essa região em 15 capitanias hereditárias. Porém, essas capitanias, elas não deram certo, porque tinha que doar uma pessoa de Portugal. Essa pessoa tinha que ser nobre, tinha que ter condições para manter a produção, o controle, a também proteção da região, porque as capitanias hereditárias eram também determinadas para prevenir invasões, como os holandeses, os franceses,
E eles tentam manter esse modelo, né, um modelo político aí econômico. Mas muitos que recebiam, que eram os capitães donatários, recebiam essas capitanias hereditárias, eles não chegaram nem a tomar posse dessa região, nem chegaram a, de fato, tomar posse. Então, essas capitanias hereditárias, as duas de grande sucesso, foi a de São Vicente, que nós conhecemos, né, como São Paulo hoje, elas deram certo, e também no Nordeste brasileiro, né, em Pernambuco, que devido à produção da cana-de-açúcar, tá? E aí, depois desse modelo de administração colonial chamado de capitanias hereditárias que não deram certo, vai começar um novo modelo chamado de governo geral. Esse governo geral é uma forma de controlar todo o território, né? Uma pessoa, né, que seria o governo geral. O primeiro foi Tomé de Souza, o primeiro governo geral do Brasil. Ele vai o quê? Ele vai tentar organizar de forma a justiça, a defesa, as finanças, a arrecadação desses impostos. Era uma forma de organizar a América Portuguesa. E também, gente, nesse período nós tínhamos a atuação da igreja. Devido à reforma protestante, aí vem a contra-reforma que estava acontecendo na Europa, os jesuítas, eles também empreendiam junto, né, os colonizadores, descobrir esse novo mundo, né, esses novos territórios. Então, a igreja também estava presente nesses novos descobrimentos, tá? E quando eles chegam aqui no Brasil, começa toda a ordem jesuíta, né, criada em 1534, eles começam então essa expansão do catolicismo, prevendo o quê? O aumento, a difusão do catolicismo, porque a Europa passava por a reforma protestante e para que eles ganhassem mais o quê? Mais fiéis, tá? Então eles também empreendem a questão da expansão do catolicismo. E a igreja também está presente aqui no Brasil nas pessoas dos missionários jesuítas. Essa colonização portuguesa, após, né, a extração do pau-brasil, toda a dificuldade, nós vamos ter um empreendimento, né, que os portugueses já conheciam na África, que era a cana-de-açúcar. Então, aqui no Brasil, nós vamos ter a cana-de-açúcar, os engenhos, né, as fazendas de cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste brasileiro. E esses engenhos precisavam de mão de obra escrava. Lembrando também, como eu disse para vocês, havia a pecuária também, a criação de gado. E essa pecuária ajudava também nessa produção do açúcar, as moendas, né, para girar, que anteriormente era feito pela força humana, mas depois eles usam a força de tração do animal, do gado, né, para também girar a moenda e facilitar assim a produção do açúcar. Também, como eu disse para vocês, nós temos a descoberta da região das Minas Gerais. Lá nós tínhamos o que? As minas, o ouro, né, descoberto, os bandeirantes, aqueles que adentram os sertões, áreas desconhecidas do Brasil, e descobrem na região de Minas Gerais, né, o atual estado de Minas Gerais, e eles descobrem o ouro. E a partir daí nós já vamos ter o quê? Uma nova atividade econômica no Brasil. E como todo mundo tinha aquele sonho de enriquecimento, ficar rico, muitos donos de engenho, de fazenda de engenhos, abandonam, né, as suas fazendas e começam a empreender na mineração. Então, o estado de Minas Gerais se tornou até pequeno para tantas pessoas que foram atraídas por essa corrida do ouro que houve aqui no Brasil. Mas muitos ainda conseguiram sobreviver. E também lembrando que muitos desses engenhos, né, devido aos holandeses terem invadido a região nordeste do Brasil, começam também com a produção do açúcar e eles tinham interesse nessa produção do açúcar também. Quando eles foram expulsos do Brasil, eles levam consigo a receita, né, a fabricação do açúcar, e o Brasil não é o único, né, não tem o monopólio desse produto, porque temos concorrência agora também com os holandeses. O Brasil vai passar por um processo modernizador.
Como nesses governos gerais que se formaram, havia uma administração que vinha de Portugal e administrava a colônia portuguesa, nós temos a figura bem conhecida, e quando se fala de modernidade no Brasil colonial, durante esse período de colonização, nós lembramos de Marquês de Pombal. Mas quem foi, professora, Marquês de Pombal? Gente, ele era um português, foi enviado ao Brasil, tá, a partir de 1750, e a política de administração de Marquês de Pombal era o quê? Empreender grandes mudanças aqui no Brasil. Então, Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido como Marquês de Pombal aqui no Brasil, ele muda a característica, né, das construções, ele investe muito nisso. Uma coisa bem interessante que podemos lembrar também, a questão, né, da estrada de ferro, né, ao trem, Maria Fumaça, foram empreendimentos na época do Marquês de Pombal. Então ele buscava na Europa ideias modernizadoras para implantar aqui no Brasil. Como eu falei para vocês, nós tínhamos o quê? A cana-de-açúcar no Nordeste, a pecuária e a mineração nesse período. O ouro, gente, a extração desse minério trouxe para o Brasil muitas riquezas, né? Mas também, depois de tudo isso, passou-se o ciclo do ouro e depois foram investir em outra forma econômica de ganhar dinheiro, os portugueses aqui no Brasil. Olha só, nós temos aqui uma política, né, que nós podemos perceber como que estava a política do Brasil, né? Olha só, o Brasil, até a fase de sua independência, né, proclamada a independência do Brasil por Dom Pedro. E aí, olha só, o Brasil vai passar por umas reformas, tá? A busca por essa independência, que o Brasil era colônia de Portugal, mas chegou um momento que romperam, né? O Dom Pedro, ele começa essa ideia, né? Na verdade, são outros assuntos aí, mas a independência proclamada por Dom Pedro I, ele busca agora um novo modelo. O Brasil busca estabelecer um novo modelo político, né? Porque até então ele era dependente de Portugal e agora ele tem que caminhar com as próprias pernas. E essa política, o processo de separação, mostra que o Império do Brasil não foi só a obra da família real portuguesa, mas a concretização de um projeto político construído pela geração que começou lá com o Marquês de Pombal, né? E todos aqueles que vieram depois dele. Um modelo que se estende até a criação da República, tá? Em 1889. Vamos lá para o exercitando. Primeira questão. Vamos lá, anotando. Peguem aí caneta, tá? Para que vocês possam anotar. Para garantir a posse da terra, Portugal decidiu colonizar o Brasil. Mas para isso seria preciso desenvolver uma atividade econômica lucrativa. A solução encontrada foi implantar em certos trechos do litoral do Brasil, letra A produção açucareira, letra B, a exploração do ouro, letra C, extração do pau-brasil, ou letra D, o comércio de especiarias. E aí, pessoal, A, B, C ou D? Letra A, gente, a produção açucareira, né? A produção açucareira foi algo que aconteceu principalmente na região Nordeste, no litoral do Brasil, e era altamente lucrativa. Questão 2, não tendo capital necessário para realizar a colonização do Brasil, pois atravessava uma série de crise econômica, Portugal decidiu adotar o sistema de capitanias hereditárias. É correto afirmar que, letra A, as capitanias foram entregues aos escravos com o compromisso de promoverem seu povoamento e exploração, contudo, poucos eram os direitos e os privilégios que recebiam em troca? Letra B, o sistema foi adotado devido à presença de estrangeiros no litoral, a péssima situação econômica e financeira de Portugal. Letra C, as capitanias eram pessoais, transferíveis, inalienáveis e não podiam ser passadas para seus herdeiros. Ou letra D, o sistema era regulamentado sem o uso de documentos. A, B, C ou D? Acertou quem marcou letra B, né? Foi adotado devido à presença de estrangeiros no litoral, era uma forma de proteção, não permitir que invasores adentrassem o território brasileiro.
Pessoal, então hoje nós falamos sobre o modelo econômico do nosso Brasil, como que, né, essa América Portuguesa se desenvolveu no período colonial. Para mais informações, acessem a plataforma Eduque. Lá você terá os materiais disponíveis, né, ao seu alcance. Então, dê uma olhadinha, procure lá os materiais desta aula. Então, pessoal, tchauzinho, até logo. Bye!